Lojas e revendedoras de telefonia móvel temem prejuízos com a decisão da Anatel. Vendas de novas linhas de telefone celular da Oi são suspensas em todo o estado. O governo do estado lança pacote de incentivo à indústria e aposta na recuperação da economia gaúcha no segundo semestre. Em Canoas, 70% dos mesários serão voluntários nas eleições deste ano. E ainda, a chegada do Cirque du Soleil em Porto Alegre e a previsão do tempo. Agora, no Ubra Notícias. Boa noite! A partir da próxima segunda-feira, a operadora de telefonia móvel Oi está proibida de comercializar novas linhas de celular no Rio Grande do Sul e de receber novos clientes através de portabilidade. A decisão da Agência Nacional de Telecomunicações inclui outras duas operadoras campeãs de reclamações nos demais estados. Foram acionadas as operadoras com o pior índice de qualidade em cada estado, segundo a Anatel. A Oi também teve as vendas suspensas no Amazonas, Amapá, Mato Grosso do Sul e Roraima. Quem trabalha diretamente com a venda de novas linhas teme que a suspensão dure muito tempo. A gente tem uma meta para bater, né? A gente tem um salário nosso, mas também tem um comissionamento. A gente fica sem comissão praticamente, porque a gente não pode vender nada móvel, nem celular, nem 3G. Eu vou perder em média, eu acho, uns R$700 a menos por mês, entendeu? O assessor econômico da FEComércio criticou a decisão da Anatel. Na cadeia dos serviços de telefonia existem outras empresas de comércio e serviços que dependem da venda das linhas telefônicas, né? A gente pode destacar, por exemplo, tem milhares de micro e pequenas empresas que vivem da venda de aparelhos celulares. Para ele, os próprios consumidores poderiam punir as operadoras por serviços deficientes. No caso da telefonia, nós temos 4 empresas que concorrem, tem um alto grau de concorrência, né? Em algumas capitais, as 4 oferecem o serviço, em algumas cidades as 4 oferecem o serviço. Então elas têm um alto grau de concorrência entre elas, porque oferecem serviços bastante similares. Então o próprio consumidor pode punir aquelas empresas que estão oferecendo um serviço com qualidade pior. Além da Oi, as operadoras Vivo, Claro e TIM também correm o risco de não poder mais vender novos números em todo o estado. É que o PROCON estadual exigiu que essas empresas informem aonde a abrangência do sinal é falha e quais são os futuros investimentos em novas tecnologias e antenas. A medida é semelhante à que o PROCON de Porto Alegre tomou aqui na capital, onde essas 4 empresas estão proibidas de vender novos números. O diretor do PROCON RS afirmou que essas iniciativas não têm como objetivo prejudicar as empresas nem os funcionários. Ele defendeu a ação como necessária para garantir um serviço de qualidade junto ao consumidor. Então não é contra o consumidor, não é contra os trabalhadores das empresas, que também nós valorizamos. Eu volto a insistir, nós não queremos que fique proibido permanentemente. Nós queremos que as empresas aproveitem essa oportunidade, sejam sensíveis e passem a investir mais em qualidade no serviço. Caso a punição seja necessária, o PROCON garante que está preparado para fiscalizar as operadoras em todo o estado. Se houver essa necessidade, o PROCON estadual não vai se furtar de tomar essa medida. Nós vamos nos servir principalmente do apoio dos PROCONs municipais, a quem nós estamos consultando previamente. No momento da compra ou da burla, digamos, de uma eventual proibição, não se consiga verificar no momento que está sendo realizada a compra, posteriormente será possível, porque toda a compra de um chip, de uma linha nova, ela há um cadastro, há uma data de início, então a gente espera que não precise acontecer isso, mas se ocorrer a suspensão, se essa for a decisão, existem mecanismos que nos autorizam também fazer essa fiscalização. A operadora Oi afirmou em nota que está investindo este ano 290 milhões de reais no Rio Grande do Sul, o que representa 32% a mais do que os investimentos de 2011. A empresa afirmou também que vai manter negociações com a Anatel e que acredita que o caminho para o desenvolvimento do setor depende de um diálogo com propostas positivas. Para recuperar os prejuízos causados pela estiagem na economia gaúcha, o governo do estado anunciou nesta quinta-feira um pacote de medidas com benefícios a setores da indústria e da agricultura. No primeiro semestre deste ano, o PIB do Rio Grande do Sul teve uma queda de 1,8%, de acordo com a Fundação de Economia e Estatística.
O lançamento do conjunto de medidas foi no Palácio Piratini. As ações foram elaboradas a partir de um mapeamento que identificou os setores com mais dificuldades para competir no mercado. A área de pequenas centrais hidrelétricas que estavam com dificuldade de competir com outras fontes de energia e que é importante e estratégica também essa alternativa de produção de energia. E a área de metal mecânica também, que precisa de competitividade e significa apostar no crescimento da economia a partir do segundo semestre. E esperamos para o ano que vem já estar em pleno resultado. Entre as 8 medidas, a redução de 17% para 12% do ICMS para estruturas metálicas pré-fabricadas, redução de 25% para 17% do ICMS das bebidas à base de soja, isenção para cascas de arroz como incentivo ao aproveitamento do resíduo, adiamento para pagar o ICMS na importação de milho, soja e farelo, destinado ao mercado de biodiesel e de rações para suinocultura e avicultura. O pacote também prevê a isenção de ICMS nas vendas internas de carne suína e de animais vivos para os 3 estados do Sul. O setor passa por uma crise por conta do preço da ração, do milho, da soja e do farelo, que aumentou seus custos de produção. E então nós mereceu aqui dos 3 estados do Sul, em conjunto, uma política própria, conjunta, que é onde está a maior parte da produção brasileira, cerca de 60%, para dinamizar o setor. O governador afirmou que, apesar da redução de alíquotas, as medidas vão permitir um aumento na arrecadação do Estado. Para Tarso Genro, a economia gaúcha vai apresentar um cenário positivo no segundo semestre. Veja que com esta brutal crise que nós tivemos aqui, brutal crise em função da estiagem no setor agropecuário, a nossa queda do PIB foi muito pequena. Isso significa que outros setores da economia estão reagindo muito bem. Então nós temos uma boa expectativa assim, para o ano que vem. Para a Fiergs, as medidas vão auxiliar o setor industrial, mas não são suficientes. Agora nós teríamos que avaliar outros setores que ainda não foram alcançados. Eleições 2012. O Tribunal Regional Eleitoral espera contar com o apoio de 107 mil pessoas para a realização das eleições municipais em todo o estado. Em Canoas, 70% dos mesários se candidataram de forma voluntária. Vão ser 2.300 pessoas trabalhando em nome da democracia. Um bom exemplo que completa 30 anos. José é mesário desde 1982, tempo em que o voluntariado praticamente não existia e as formas de votação eram bem diferentes. Eu passei pela época da urna de papel, a urna de pano, depois passamos para as urnas eletrônicas, que hoje Canoas é um projeto piloto desde das últimas eleições e foi o maior município que houve a primeira eleição com a urna eletrônica, o processo biométrico. Então, para nós podermos cobrarmos dos nossos políticos, a gente tem que participar do processo. Então, foi esse o motivo que me levou a participar do processo eleitoral como voluntário. Canoas tem o 4º maior eleitorado do Rio Grande do Sul. Na zona 170, que também abrange Nova Santa Rita, o número de voluntários aumentou nos últimos anos devido a campanhas. Mas existem alguns critérios a serem seguidos por quem deseja colaborar com o processo eleitoral. O primeiro critério é que ela já seja eleitora, já tenha se cadastrado, feito seu título eleitoral e seja eleitora. Maior de 18, não há idade limite, mas se pede que seja maior de 18 pela questão da responsabilidade que a pessoa vai enfrentar na sessão eleitoral. Outro pré-requisito que a gente usa, mas apenas por questão de indicação de funções da escolaridade. Como a gente tem quatro funções de uma sessão eleitoral, normalmente os voluntários com melhor índice de escolaridade, a gente indica para a questão de presidente ou primeiro mesário, que é o vice-presidente da mesa. Já os convocados pela Justiça Eleitoral são obrigados a atender o compromisso e todos passam por treinamentos. Proximamente, eleição, maiormente, na última quinzena do mês de setembro, nós chamamos o presidente de mesa e o primeiro mesário, que é normalmente quem o substitui, por um treinamento aqui na sede da Justiça Eleitoral. É um treinamento em torno de 1h15, 1h30, que nós apresentamos as obrigações que o presidente de mesa tem, as funções que ele vai cumprir,
as principais características do funcionamento de uma sessão eleitoral no dia da eleição e, obviamente, a lide, o treinamento com o equipamento em si, com a urna eletrônica. Todas as pessoas que trabalham no dia da eleição têm direito a 2 dias de folga e vale-refeição. Além disso, a atuação pode ser critério de desempate em concursos públicos. Independente de benefícios, para José, o mais importante é contribuir com o processo democrático. O senhor acha que fez a sua parte enquanto cidadão brasileiro contribuindo para a democracia? Eu acho que fiz, mas não fiz total ainda, porque tem mais processos democráticos à frente e sempre devemos participar para podermos cobrar das figuras as quais elegemos. A seguir, aumentam as mortes por gripe A no estado. Já são 38 óbitos. E ainda a previsão do tempo. O programa Cidadania e Talento do CIEE está com inscrições abertas para a oficina de informática. As vagas são gratuitas e destinadas a jovens entre 14 e 26 anos em situação de vulnerabilidade social e que estejam regularmente matriculados no ensino médio. As aulas começam no dia 2 de agosto.